Existe uma lei mental que separa o 1% mais próspero da humanidade dos outros 99%, que lutam pela sobrevivência financeira. Esta lei não é ensinada nas escolas, não é discutida nas universidades e certamente não é revelada pelos que preferem manter as massas em mediocridade. Mas hoje, você descobrirá exatamente como essa elite pensa e por que seus resultados são tão diferentes dos seus. Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades enquanto outras trabalham duro a vida inteira, sem nunca sair do lugar, a resposta não está na sorte, no talento ou nas conexões. Está na forma como eles programaram suas mentes para operar. O 1% não pensa como você. Eles não processam informações como você. E mais importante, eles não reagem às circunstâncias como você, enquanto 99% das pessoas vivem em modo reativo, sempre respondendo aos problemas, sempre tentando resolver crises, sempre lutando contra as circunstâncias. O 1% vive em modo criativo. Eles não esperam que as oportunidades apareçam, eles as criam. Eles não esperam que as condições sejam perfeitas. Eles fazem com que as condições trabalhem a seu favor. Esta é a primeira diferença fundamental que você precisa entender. A mente da maioria funciona como um termostato quebrado, sempre reagindo à temperatura do ambiente. Se o mercado está ruim, eles se sentem pessimistas. Se as notícias são negativas, eles ficam desencorajados. Se alguém critica suas ideias, eles desistem. Mas a mente do 1% funciona como um termostato programado, sempre mantendo a temperatura interna, independente das condições externas. Eles têm uma visão clara do que querem alcançar, e nada pode desviá-los desse programa. O mental, antes de continuar. Se esta revelação está fazendo sentido para você, deixe um like neste vídeo. E se você quer descobrir mais segredos da mentalidade de sucesso, inscreva-se no canal, porque o que vou revelar agora pode mudar completamente a trajetória da sua vida financeira. Segunda diferença está na forma como eles processam o fracasso. Quando uma pessoa comum falha, ela vê isso como evidência de que não é capaz, de que não tem talento, de que deveria desistir. O fracasso se torna uma identidade, mas quando alguém do 1% falha, eles veem isso como dados, como informação valiosa sobre o que não funciona. Para eles, o fracasso não é uma identidade, é um professor. Eles não se perguntam por que isso aconteceu comigo, eles perguntam o que posso aprender com isso. Esta diferença na interpretação do fracasso é o que permite a 1% tentar coisas que a maioria nunca tentaria, enquanto 99% das pessoas evitam riscos por medo do fracasso. 1% abraça riscos calculados porque vê o fracasso como parte do processo de aprendizado. Eles entendem que cada não os aproxima do sim, que cada erro os aproxima da solução, que cada obstáculo os aproxima da descoberta de um caminho melhor. Mas talvez a diferença mais importante esteja na forma como eles veem o dinheiro. A maioria das pessoas vê o dinheiro como algo escasso, algo que precisa ser guardado, protegido, economizado. Eles operam a partir de uma mentalidade de escassez. Mas o 1% vê o dinheiro como uma ferramenta, como energia que precisa circular. Eles entendem que o dinheiro parado é dinheiro morto, que a verdadeira riqueza vem da capacidade de fazer o dinheiro trabalhar para eles. Enquanto a pessoa comum trabalha pelo dinheiro, o 1% faz o dinheiro trabalhar para eles. Enquanto a pessoa comum troca tempo por dinheiro, o 1% cria sistemas que geram dinheiro independente do seu tempo. Esta é a diferença entre ter um emprego e ter um negócio, entre ser um funcionário e ser um empreendedor, entre construir a riqueza de outros e construir sua própria riqueza. A quarta diferença está na forma como eles encaram os problemas. Para a maioria das pessoas, problemas são obstáculos que impedem o progresso. Mas para 1%, problemas são oportunidades disfarçadas. Eles entendem que todo problema é um mercado esperando para ser atendido, que toda dificuldade é uma chance de criar uma solução valiosa. Enquanto a maioria reclama dos problemas, o 1% os transforma em lucro. Pense nisso. Toda grande fortuna foi construída resolvendo um problema que incomodava muitas pessoas. O 1% não foge dos problemas. Eles correm em direção aos maiores problemas, porque sabem que lá estão as maiores oportunidades. Eles têm uma mentalidade de solucionador ou do vítima. A quinta diferença está na forma como eles investem em si mesmos. A pessoa comum gasta dinheiro em coisas que se depreciam, carros, roupas, entretenimento, mas o 1% investe dinheiro em coisas que se apreciam, educação, habilidades, relacionamentos, negócios. Eles entendem que o melhor investimento que podem fazer é em sua própria capacidade de gerar valor.
enquanto a maioria gasta para impressionar outros. O 1% investe para se impressionar. Eles sabem que sua renda nunca excederá seu desenvolvimento pessoal, que sua riqueza externa é sempre um reflexo de sua riqueza interna. Por isso, eles estão constantemente aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. Agora, deixe-me revelar a lei mental mais poderosa que o 1% usa e que a maioria nunca descobrirá. É a lei da atração dirigida. Não estou falando de pensamento positivo vago ou visualização sem ação. Estou falando de uma programação mental específica e direcionada, que alinha todos os recursos mentais em direção a um objetivo claro. O 1% não apenas pensa positivo. Eles pensam especificamente, eles não apenas visualizam sucesso, eles visualizam exatamente que tipo de sucesso querem, quando querem, e como vão conseguir. Eles programam suas mentes com a precisão de um engenheiro programando um computador. Cada pensamento, cada decisão, cada ação é direcionada para um resultado específico. Esta programação mental específica é o que cria o que eu chamo de coincidências direcionadas. Quando sua mente está programada para um objetivo específico, você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você nunca viu antes. Você começa a atrair pessoas que podem ajudá-lo. Você começa a tomar decisões que o aproximam do seu objetivo, mesmo sem perceber conscientemente. A maioria das pessoas vive com uma programação mental vaga. Eu quero ser rico, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser feliz. Mas 1% programa sua mente com especificidade laser. Eu vou construir um negócio que gere R$1 milhão em receita anual nos próximos 3 anos, vendendo soluções digitais para pequenas empresas. Vê a diferença? Quando sua programação mental é específica, sua mente subconsciente se torna um sistema de navegação direcionado. Ela filtra informações, identifica oportunidades e guia suas ações em direção ao objetivo programado. Mas quando sua programação é vaga, sua mente subconsciente não sabe para onde direcioná-lo. Então você fica andando em círculos. A sexta diferença está na forma como eles encaram o tempo. A maioria das pessoas vive no presente imediato, sempre reagindo ao que está acontecendo agora, mas o 1% vive no futuro, sempre pensando nas consequências de longo prazo de suas ações presentes. Eles entendem que toda ação de hoje é um investimento no futuro que desejam criar. Enquanto a pessoa comum pergunta, o que isso me dará hoje? 1% pergunta onde isso me levará em 5 anos? Esta perspectiva de longo prazo é o que permite a eles fazer sacrifícios no presente que a maioria não está disposta a fazer. Eles abrem mão de prazeres imediatos em troca de recompensas futuras maiores. A sétima diferença está na forma como eles constroem relacionamentos. A maioria das pessoas constrói relacionamentos baseados em necessidades pessoais. O que essa pessoa pode fazer por mim? Mas o 1% constrói relacionamentos baseados em valor mútuo. Como posso ajudar essa pessoa enquanto ela me ajuda? Eles entendem que sua rede de relacionamentos é seu patrimônio líquido. Eles investem tempo e energia construindo relacionamentos genuínos com pessoas que compartilham valores similares e objetivos complementares. Eles sabem que o sucesso raramente é um esforço solo, que as maiores oportunidades vêm através de parcerias e colaborações. A oitava diferença está na forma como eles lidam com informação. A maioria das pessoas consome informação passivamente. Assistem TV, navegam nas redes sociais, leem notícias, mas o 1% consome informação estrategicamente. Eles buscam conhecimento que os aproxime de seus objetivos, que os ajude a resolver problemas específicos, que os torne mais valiosos no mercado. Eles não apenas consomem informação, eles a aplicam. Eles transformam conhecimento em ação, teoria em prática, aprendizado em resultado. Parallels, informação sem aplicação é apenas entretenimento. A nona diferença está na forma como eles encaram a responsabilidade. A maioria das pessoas vive em modo vítima, sempre culpando circunstâncias externas por seus resultados. A economia, o governo, a família, a educação. Mas o 1% vive em modo responsabilidade total. Eles entendem que são 100% responsáveis por seus resultados, independente das circunstâncias. Esta mentalidade de responsabilidade total é libertadora, porque coloca o poder de mudança em suas mãos. Quando você para de culpar fatores externos e assume total responsabilidade por sua vida, você recupera o poder de mudá-la. O 1% entende que responsabilidade é poder. A décima e mais importante diferença está na forma como eles encaram o medo. A maioria das pessoas vê o medo como um sinal para parar, para recuar, para desistir. Mas o 1% vê o medo como um sinal de que estão no caminho certo, de que estão saindo da zona de conforto, de que estão crescendo,
Eles entendem que o medo é o preço do crescimento, que toda expansão requer que você enfrente seus medos. Em vez de evitar o medo, eles o abraçam. Em vez de deixar o medo paralisá-los, eles usam o medo como combustível para a ação. Agora, deixe-me compartilhar com você o sistema prático que o 1% usa para implementar essas diferenças mentais em sua vida diária. Não basta conhecer esses princípios. Você precisa aplicá-los sistematicamente até que se tornem automáticos. Primeiro, estabeleça o que chamo de ritual da programação mental matutina, to-dos ou os DAs, nos primeiros 30 minutos após acordar. Dedique tempo para programar sua mente com seus objetivos específicos. Visualize não apenas o que quer alcançar, mas como se sentirá quando alcançar. Que tipo de pessoa precisará se tornar para manter esses resultados? Segundo, implemente a regra dos 5 contatos diários. Todo dia, faça pelo menos 5 contatos que possam aproximá-lo de seus objetivos. Pode ser um e-mail, uma ligação, uma mensagem, uma reunião. O 1% entende que oportunidades vêm através de pessoas, e pessoas precisam saber que você existe e o que está buscando. Terceiro, pratique a análise de fim de dia. Toda noite, antes de dormir, analise seu dia. Que decisões tomou que o aproximaram de seus objetivos? Que decisões o afastaram? O que aprendeu? Como pode melhorar amanhã? Esta reflexão diária é o que permite a 1% ajustar constantemente sua trajetória. Quarto, desenvolva o que chamo de mentalidade de investidor em si mesmo. Todo mês, invista pelo menos 10% de sua renda em seu próprio desenvolvimento. Cursos, livros, mentorias, eventos. O 1% entende que o melhor retorno sobre investimento vem do investimento em si mesmo. Quinto, crie seu conselho de mentores virtuais. Identifique 5 pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar. Estude suas biografias, leia seus livros, assista suas entrevistas. Quando enfrentar uma decisão difícil, pergunte-se: o que essa pessoa faria em minha situação? Sexta, implemente a estratégia de múltiplas fontes de renda. O 1% nunca depende de uma única fonte de renda. Eles constantemente criam e desenvolvem múltiplas fontes: negócios, investimentos, royalties, parcerias. Comece pequeno, mas comece hoje. Sétimo, pratique a disciplina do não. 1% é extremamente seletivo com seu tempo e energia. Não para 99% das oportunidades para poder dizer sim para 1% que realmente importa. Aprenda a proteger seu tempo como seu recurso mais valioso. Oitavo, desenvolva a mentalidade de solução. Sempre que encontrar um problema, em vez de reclamar, pergunte-se: como posso resolver isso? Ou como posso transformar isso em uma oportunidade? Esta mudança simples de perspectiva pode revolucionar sua vida. Nono, crie seu sistema de metas. Divida seus grandes objetivos em metas menores e mais gerenciáveis. O 1% não tenta comer o elefante inteiro de uma vez. Eles o comem uma mordida por vez. Mas nunca param de comer. Décimo, mantenha um diário de sucessos. Documente todas as suas vitórias, por menores que sejam. Isso programa sua mente para notar e celebrar o progresso, criando um ciclo positivo de motivação e confiança. Agora, quero revelar algo que pode chocar você. O 1% não é mais inteligente que você. Eles não têm mais talento que você. Eles não tiveram mais sorte que você. A única diferença é que eles programaram suas mentes de forma diferente. E a boa notícia é que você pode fazer a mesma coisa. A programação mental não é algo místico ou complicado. É simplesmente o processo de treinar sua mente para pensar de forma que produza os resultados que você deseja. E como um músculo, quanto mais você pratica, mais forte fica. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. A programação mental deve ser específica, consistente e baseada em ação. Não basta visualizar vagamente o sucesso. Você precisa visualizar especificamente o que quer, quando quer e como vai conseguir. E então precisa agir de acordo com essa visualização todos os dias. O 1% entende que a mente é como um computador. Ela produz resultados baseados na programação que recebe. Se você programa sua mente com pensamentos de escassez, limitação e medo, ela produzirá resultados de escassez, limitação e medo. Mas se você programa sua mente com pensamentos do abundance, possibilidade e coragem, ela produzirá resultados de abundância, possibilidade e coragem. A escolha é sua. Você pode continuar vivendo com a programação mental padrão que a sociedade instalou em você, ou pode tomar controle e instalar uma nova programação que o leve aos resultados que realmente deseja. Mas lembre-se, conhecimento sem ação
é apenas entretenimento. Você pode assistir a este vídeo, concordar com tudo que disse, se sentir inspirado, mas se não agir, nada mudará em sua vida. O 1% não apenas consome informação, eles a implementam. Então, aqui está meu desafio. Para você, escolha uma das estratégias que compartilhei e implemente-a hoje mesmo. Não amanhã, não na próxima semana, hoje. Comece pequeno, mas comece, porque a diferença entre o 1% e os 99% não está no tamanho do primeiro passo. Está na decisão de dar o primeiro passo. E quando você começar a ver os primeiros resultados, quando começar a notar que sua vida está mudando, lembre-se de onde aprendeu esses princípios. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque o verdadeiro sucesso não é apenas alcançar seus objetivos, é ajudar outros a alcançarem os deles também. O 1% não chegou onde está por acaso. Eles chegaram lá porque aprenderam a pensar diferente, a agir diferente, a ser different. E agora você tem as mesmas ferramentas que eles usaram. A pergunta é: você vai usá-las? Mas deixe-me ser ainda mais específico sobre como você pode implementar essa transformação mental, começando hoje mesmo, porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. E o 1% nunca se contenta apenas com entretenimento. Primeiro, você precisa entender que a reprogramação mental é um processo que acontece em camadas. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo que você faz consistentemente, dia após dia, até que os novos padrões de pensamento se tornem automáticos. O 1% entende que a mente é como um músculo. Quanto mais você exercita na direção certa, mais forte ela fica. A primeira camada é a programação de identidade. Antes de você poder ter os resultados do 1%, você precisa se ver como parte do 1%. Isso significa mudar a forma como você se descreve, como você pensa sobre si mesmo, como você se apresenta ao mundo. Em vez do dizer, eu tô tentando ser bem-sucedido, você diz, eu sou bem-sucedido e estou expandindo meu sucesso. Vê a diferença? Uma é uma identidade de luta, a outra é uma identidade de expansão. A segunda camada é a programação. 1% não espera fracassar, eles esperam ter sucesso. Eles não esperam que as coisas deem errado, eles esperam que as coisas deem certo. Esta expectativa positiva não é ingenuidade, é uma escolha estratégica. Quando você espera sucesso, sua mente subconsciente trabalha para criar evidências que confirmem essa expectativa. A terceira camada é a programação de ação. O 1% não apenas pensa diferente, eles agem diferente. Eles tomam decisões baseadas em onde querem estar, não em onde estão agora. Eles investem tempo e dinheiro em oportunidades que a maioria consideraria arriscadas demais. Eles fazem sacrifícios no presente que a maioria não está disposta a fazer. Agora, deixe-me compartilhar com você o que chamo de os 7 pilares da mentalidade do 1%. Estes são os fundamentos sobre os quais toda pessoa próspera constrói sua vida mental. Pilar 1. Clareza de visão. 1% tem uma visão cristalina do que quer alcançar. Não é vaga, não é genérica, é específica, detalhada, tangível. Eles podem descrever exatamente como será sua vida quando alcançarem seus objetivos. Esta clareza funciona como um GPS mental, guiando todas as suas decisões. Pilar 2. Foco implacável. O 1% não se distrai com oportunidades brilhantes, que não estão alinhadas com seus objetivos principais. Eles têm a disciplina de dizer não para 99% das coisas, para poder dizer sim para o 1% que realmente importa. Este foco é o que permite a eles fazer progressos extraordinários, enquanto outros ficam andando em círculos. Pilar 3. Persistência. O 1% não desiste facilmente, mas também não insiste cegamente em estratégias que não funcionam. Eles persistem no objetivo, mas são flexíveis nos métodos. Quando uma abordagem não funciona, eles rapidamente pivotam para uma nova abordagem, sempre mantendo o objetivo final em mente. Pilar 4. Aprendizado contínuo. O 1% nunca para de aprender. Eles entendem que em um mundo em constante mudança, quem para de aprender, para de crescer. Eles investem consistentemente em sua educação, sempre buscando novas habilidades, novos conhecimentos, novas perspectivas que possam acelerar seu progresso. Pilar 5. Relacionamentos estratégicos. O 1% entende que você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Por isso, eles são extremamente seletivos sobre seus relacionamentos. Eles se cercam de pessoas que os inspiram, os desafiam e os elevam. Eles evitam pessoas que os drenam, os limitam ou os desencorajam. Pilar 6.
Mentalidade de abundância. O 1% opera a partir da crença de que há oportunidades suficientes para todos. Eles não veem o sucesso como um jogo de soma zero. O sucesso dos outros, porque sabem que isso cria mais oportunidades para todos. Esta mentalidade os permite colaborar, em vez de competir. Criar parcerias em vez de rivalidades. Pilar 7. Responsabilidade total. O 1% assume 100% de responsabilidade por seus resultados. Eles não culpam a economia, o governo, a família ou qualquer fator. Eles entendem que enquanto não podem controlar o que acontece com eles, podem sempre controlar como respondem ao que acontece com eles. Agora, você pode estar se perguntando: como eu implemento esses pilares na minha vida prática? Deixe-me dar exemplos concretos de como o 1% aplica cada um desses pilares no dia a dia, para desenvolver clareza de visão. Eles fazem o que chamo de exercício da vida ideal. Eles escrevem em detalhes como seria um dia perfeito em suas vidas. Daqui a 5 anos, que horas acordariam? Onde estariam morando? Que tipo de trabalho estariam fazendo? Com quem estariam se relacionando? Quanto dinheiro estariam ganhando? Como estariam se sentindo? Este exercício cria uma imagem mental tão vívida que a mente subconsciente começa a trabalhar para torná-la realidade. Para desenvolver foco implacável, eles usam o que chamo de regra dos 3 grandes. Todo dia, eles identificam as 3 atividades mais importantes que os aproximarão de seus objetivos e se comprometem a completá-las antes de fazer qualquer outra coisa. Eles entendem que é melhor fazer 3 coisas importantes do que 30 coisas irrelevantes. Para desenvolver persistência inteligente, eles implementam o que chamo de sistema de revisão mensal. Todo mês, eles avaliam seu progresso, identificam o que está funcionando e o que não está e fazem os ajustes necessários. Eles persistem no objetivo, mas são flexíveis na estratégia. Para manter o aprendizado contínuo, eles sigam a regra do 1% diário. Todo dia, eles dedicam pelo menos 1% do seu tempo, cerca de 15 minutos, para aprender algo novo relacionado aos seus objetivos. Pode ser lendo um livro, assistindo um vídeo educativo, ouvindo um podcast ou conversando com um mentor. Para construir relacionamentos estratégicos, eles praticam o que chamo de networking de valor. Em vez de apenas tentar conhecer pessoas que podem ajudá-los, eles focam em como podem ajudar outros. Eles entendem que a melhor forma de receber valor é primeiro dar valor. Para cultivar a mentalidade de abundância, eles praticam a gratidão estratégica. Todo dia, eles listam 3 coisas pelas quais são gratos e 3 oportunidades que vêm ao seu redor. Isso treina a mente para focar na abundância em vez da escassez, para manter a responsabilidade total. Eles fazem o que chamo de análise de propriedade. Sempre que algo não sai como planejado, em vez de procurar culpados, eles perguntam: o que eu poderia ter feito diferente? E como posso usar essa experiência para melhorar no futuro? Mas talvez o segredo mais importante do 1% seja algo eles chamam de mentalidade de CEO da própria vida. Eles não se veem como funcionários de suas próprias vidas. Eles se veem como seus. Um funcionário executa tarefas. Um CEO toma decisões estratégicas. Um funcionário reage às circunstâncias. Um CEO cria circunstâncias. Um funcionário trabalha no negócio. Um CEO trabalha sobre o negócio. Quando você adota a mentalidade de CEO da própria vida, você para de perguntar o que devo fazer e começa a perguntar que tipo de pessoa preciso me tornar. Para de focar apenas nas atividades e começa a focar na identidade. Porque o 1% entende que você não consegue ter resultados que são inconsistentes com sua identidade por muito tempo. Se você se vê como uma pessoa que luta financeiramente, você subconscientemente sabotará qualquer sucesso financeiro que mas se você se vê como uma pessoa naturalmente próspera, você subconscientemente criará oportunidades para confirmar essa identidade. Esta é a diferença mais profunda entre o 1% e os 99%. Os 99% tentam mudar seus resultados, mudando suas ações. O 1% muda seus resultados mudando sua identidade. E quando você muda sua identidade, suas ações mudam automaticamente. Então, aqui está minha pergunta final para você. Que identidade você vai escolher? Você vai continuar se vendo como alguém que está tentando ter sucesso? Ou vai começar a se ver como alguém que é bem-sucedido e está simplesmente expandindo esse sucesso? A escolha é sua. Mas lembre-se, o 1% não chegou onde está por acidente. Eles chegaram lá por escolha. Eles escolheram pensar diferente, agir diferente, say a difference. E agora você tem a mesma escolha. Sua vida atual é o resultado de sua programação mental
atual. Se você quer uma vida diferente, precisa de uma programação diferente. E essa mudança começa agora, com sua decisão de pensar como o 1%. Faça essa escolha. Sua versão próspera está esperando por você do outro lado dessa decisão. Mas não pare por aqui. Pegue uma das estratégias que compartilhei e implemente hoje mesmo, porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E o 1% nunca se contenta apenas com entretenimento. Eles transformam conhecimento em resultados. E agora é sua vez de fazer o mesmo.